Boa noite a todas as pessoas que nos assistem neste fim de tarde. O Centro de Assessoria e Pesquisa em Inovação Pedagógica, CEAPIP, criado no ano de 2021, vinculado ao Gabinete da Reitoria, no qual assumo a coordenação geral, junto com mais quatro docentes da nossa universidade, o professor Antenor Rita Gomes, do Departamento de Ciências Humanas, Campus 4, em Jacobina, a professora Sandra Soares, do Departamento de Educação do Campus 1, aqui em Salvador, a professora Mônica Massa, do Departamento de Ciências da Terra do Campus 1, também aqui em Salvador, a professora Rita de Oliveira, nossa colega lá do Departamento de Educação, aqui no Campus 1. Como seu nome sugere, este centro visa apoiar os docentes da UNEB a problematizar, investigar e aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Apesar de ainda estarmos iniciando, já anuncio aqui para todos vocês importantes ações, a exemplo de um edital de pesquisação-formação sobre os desafios da docência, que será lançado ainda neste mês de abril, já convocando esses docentes para se inscreverem numa chamada pública para a composição de um dos órgãos desse conselho, do CEAPIP, que é o Conselho Científico Pedagógico. Vale a pena vocês conferirem, ajudarem a divulgar esta chamada e ir lá compreender melhor o papel deste conselho. O programa Diálogo sobre os Desafios da Humana Docência, que se inicia nesta live, é outra importante ação do CEAPIP. Qual o sentido mesmo desse programa? A docência universitária, historicamente, se configurou como uma função tecnicista, centrada na transmissão de conteúdos e pouco atenta ao processo de desenvolvimento de competências complexas, de atitudes e valores. Por isso mesmo, pouco atenta às necessidades, às subjetividades, às histórias de vidas, aos saberes dos estudantes. A pandemia e seu impacto nas subjetividades dos docentes e discentes colocaram na ordem do dia a necessidade de investirmos na transição para um processo de ensino-aprendizagem mais centrado na pessoa dos estudantes, que promova aprendizagens e transformações da sala de aula universitária e que seja um espaço de aprendizagem colaborativa, solidária, de experiência verdadeira humana, integrando o pensar, o sentir e o agir. Seguramente não é uma tarefa fácil, requer abertura, disposição de aprender novas formas de exercer a docência, numa perspectiva inclusiva, acolhedora e promotora do crescimento pessoal e profissional dos estudantes. Este programa visa trazer à tona e problematizar alguns aspectos fundamentais que ajudem os docentes a fazer esta transição de forma consciente, implicada e reflexiva. Consistirá na realização de encontros que podem ser online ou presenciais, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Guardem, memorizem isso aí, viu, gente? Sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Nesta primeira temporada, além do tema desta live, podemos abordar temas como a escuta, o diálogo, a arte como aliada da formação, as relações interpessoais e a reflexão na sala de aula. E a partir de nossos canais de escuta, acolheremos outros temas candentes apontados pelos docentes e organizaremos as próximas temporadas. Vida longa, né, ao CEAPIP e essa série de lives. Esperamos contar com a participação efetiva de cada um de vocês. Agora, sem mais delongas, gostaria de apresentar a mediadora desta live, a professora Iris Verena Oliveira, professora do Departamento de Educação do Campus 1, concessão do Coité, e do Mestrado Profissional de Educação e Diversidade, MPED. A professora atuou como gerente da Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, a PROAF, e atualmente realiza pesquisas sobre educação antirracista, currículo e formação docente de pesquisa, currículo, escrevivências e formação e diferença, e giros curriculares. A professora desenvolve pesquisas sobre educação antirracista, educação escolar quilombola, diferença e currículo Bahia. Integra a Associação de Pesquisadores Negros, Associação de Pesquisadores em Educação.
Com a palavra, para dar prosseguimento aos trabalhos dessa a professora Iris, a quem agradecemos profundamente a disposição de aceitar o nosso convite. Com certeza será um encontro de aprendizagem. Muito obrigada, professora. A palavra está contigo. Boa tarde, professora Deise. Dizer que é um grande prazer estar aqui nesse momento, né, tão importante, a primeira live dessa série, né, que é a série que está sendo promovida pelo CEAPIP. Então, quero começar agradecendo muitíssimo a toda a equipe do CEAPIP pelo convite, né, para mediar essa mesa. Dizer que é uma honra receber nesse primeiro encontro o professor José Christian Góes, que vai falar sobre a fabulação sobre o outro ou a construção dos invisíveis entre nós. Antes disso, é importante situar por que essa temática é tão cara, né, para nós da comunidade unebiana. A gente está falando de universidade negra e feminina, em todos os segmentos, no segmento docente, técnico e também discente. Quase metade dos nossos estudantes eles são cotistas e, em sua maioria, residem no interior do estado, segundo os dados do nosso anuário estatístico, né, nosso último anuário estatístico, que foi publicado em 2019. Essa é a universidade que tem um papel fundamental na interiorização da graduação e começa a dar passos importantes também na interiorização da pós-graduação. Nós temos a experiência com programas especiais, né, como Pronera, UNEB 2000, Plataforma Freire, hoje PAFO, com o LICEI, que é a licenciatura para povos indígenas, e especialmente em relação às ações afirmativas, né, nós temos um marco, né, a UNEB é a universidade que marca a história das ações afirmativas no Brasil, já que em 2003 o nosso conselho universitário aprovou cotas para estudantes negros. Em 2008, o sistema incluiu a sobrevaga para estudantes indígenas. Em 2014, a UNEB criou a PROAF, né, a Pró-Reitoria de Ações Afirmativas. E 2 anos depois, essa Pró-Reitoria lançou o Programa Afirmativa, que é um programa de bolsas de pesquisa e extensão exclusivo para estudantes cotistas. Para vocês terem uma ideia de como esse programa foi crescendo, em 2016 nós tínhamos 27 estudantes contemplados. E ano passado, na última seleção, foram 200 estudantes contemplados. E mais de 80 que disputaram e, infelizmente, não conseguiram as bolsas. E aí eu trago esse número de estudantes que não conseguiram para a gente evidenciar a necessidade da ampliação do programa afirmativa e também marcar a consolidação desse programa, né? Hoje é um programa conhecido em toda a instituição, é um programa disputado pelos estudantes e eu considero que é sim um dos legados, né? Essa consolidação do programa que foi criado em 2016 é um dos legados da gestão da professora Amélia Marrou e de toda a sua equipe. Em 2018, a UNEB fez uma revisão no seu sistema de cotas. E aí nós mantivemos 40% das vagas para estudantes negros, 5% das sobrevagas para indígenas e esse mesmo percentual para quilombolas, ciganos, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades, transexuais, travestis e transgêneros. Foi um grande marco também para o sistema, para as ações afirmativas no Brasil. Falando em legado, eu queria também destacar a importância das séries institucionais, né, que marcam a parceria da editora da UNEB com as pró-reitorias. E no caso dessas discussões sobre ações afirmativas, a série afirmativa, cujo último volume foi publicado no final do ano passado, trata, né, divulga produções acadêmicas sobre educação e direitos humanos, tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Isso porque a gente entende que a UNEB tem produzido conhecimento em suas experiências de ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, e que esses conhecimentos produzidos nem sempre ganham visibilidade. Nesse sentido, eu quero falar um pouquinho também sobre os nossos centros de pesquisa, né? Nós temos o CEPIT, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Intercultural da Temática Indígena, que fica situado no Campus 10.
Temos o Alpará, que é o Centro de Pesquisas em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação, com atuação em Paulo Afonso, Juazeiro e Euclides da Cunha. O Centro de Estudos em Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade, o SEGRES de Adorim, que funciona em Salvador, e o Núcleo de Educação Especial, o NED. No momento atual, em que a gente está vivendo, né, esse contexto de conservadorismo, diversas formas de agressão que são legitimadas a nível nacional, é importante a gente também falar sobre os desafios que estamos enfrentando aqui na Bahia, né, na dimensão estadual. E um desses desafios é a luta pela permanência do CEPAIA, o nosso Centro de Estudos dos Povos Afro-Indígena-Americanos, que atualmente ocupa um casarão no Centro Histórico de Salvador. Esse casarão pertence ao IPAC, que julga que o espaço está sendo subutilizado. Ou seja, as reuniões, os eventos, os cursos e as demais atividades acadêmicas que reúnem pesquisadores negros dessa universidade são vistos como ações insuficientes para a manutenção do CEPAIA naquele espaço pelo IPAC. Se isso não for racismo institucional, eu acho que eu estou precisando rever os meus conceitos. Então, também é o momento de registrar Fica CEPAIA e de parabenizar a gestão atual da PROAF pela mobilização para a permanência do CEPAIA no nosso Centro Histórico de Salvador. Também no âmbito das políticas de permanência, eu quero destacar a realização de 2 conferências de estudantes cotistas, um momento para ouvir esses estudantes, para avaliar as políticas afirmativas dentro da UNEB. A última aconteceu em 2019, ano em que os estudantes cotistas também participaram ativamente do NINEP, e eles e elas apresentaram os resultados de ações de pesquisa e extensão no seminário afirmativa. Em 2021, o seminário aconteceu através de mediação tecnológica, porque a gente não podia deixar passar a oportunidade de saber as invenções, os caminhos encontrados para fazer pesquisa por esses estudantes com o impacto, né, que foi a pandemia da Covid-19 na vida de todos nós. Então, mesmo com os desafios enfrentados por conta do contexto pandêmico, o ano de 2021 foi um ano de muito trabalho e de resultados efetivos no campo da inclusão na UNEB, com a aprovação do PROPESC, que é o nosso programa de bolsa de pesquisa para estudantes da pós-graduação, que atende cotistas e não cotistas. Esse programa, ele surgiu com uma demanda que foi encaminhada para a PROAF e depois levada para a PPG, né? E essas 2 pró-reitorias construíram conjuntamente um edital que foi lançado pela primeira vez no ano passado. É uma importante conquista. Nós também precisamos ocupar esse lugar, que é o lugar da pós-graduação. Por fim, eu destaco uma ação que foi construída coletivamente ao longo dos anos de 2020 e 2021, sob a coordenação da professora Dina Maria do Rosário, e aprovado no Consul, a Política de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista, Altas Habilidades e Outras Necessidades. É uma conquista e que vai exigir de nós uma série de ações, né, uma movimentação interna dentro da UNEB para que a gente atenda a essa resolução. Então, são muitas as ações já realizadas, mas o desafio a ser enfrentado pela reitora Adriana Mármore, professora Deise Lago e toda a equipe da gestão central, especialmente o pró-reitor Marcelo Pinto, é imenso. Até porque nem todas as ações planejadas, sonhadas na gestão anterior, puderam ser executadas. E aí eu quero trazer o exemplo do programa Santo de Casa, que prevê a formação da nossa comunidade acadêmica a partir das experiências acumuladas pelas nossas pesquisadoras e demais integrantes dos centros de pesquisa para combater o racismo, a misoginia, a LGBTfobia e o capacitismo. Eu fiquei muito feliz em ver que o Santo de Casa consta no plano de gestão que foi apresentado no período da campanha. E a partir da fala de estudantes que serão apresentadas agora, ficará evidente a importância da formação da nossa comunidade acadêmica para que todos sejam bem recebidos aqui na nossa UNEB. Então, a gente vai exibir agora 3 falas, né, de estudantes. Queria pedir à equipe da TV UNEB para colocar essas falas no ar.
e a gente vai ouvir e daremos continuidade daqui a pouco com a chegada do nosso convidado. Eu tive a falta de sorte, o desprazer de entender a máxima do Paulo Freire, quando ele diz, né, em Pedagogia do Oprimido, que o sonho de todo oprimido é ser opressor. E eu observava isso na fala de alguns professores. Ah, mas eu passei por isso na graduação, por que é que você não pode passar? Mas eu fiquei sem dormir, por que é que você não pode ficar? Mas eu encontrei o professor assim, que entrava na sala e dizia, a gente se virava, negão, por que é que você não pode se virar? E isso me machucava muito, porque eu não entendia que a educação precisa ser dessa forma. Mas eu também compreendia que era uma forma, como a professora Sandra falou, de eu aprendi assim, a gente não tem como dar aquilo que a gente não tem, né? E aí, durante a caminhada, eu fiz amigos, fiz professores que são amigos que eu vou levar para o resto da vida. E também fiz desavenças, né? Professores que não gostam e que não vão gostar de mim de forma alguma. Compreendo que direitos humanos, falar de uma cadeira de direito, um professor, né, falando de direitos humanos, um professor que é essencialmente fazendeiro, que tem uma vivência através dos direitos humanos e que, por uma diversidade de questões históricas, não vai gostar de indígena, não tinha como gostar de mim. Então, hoje eu digo que das disciplinas que eu fiz, dos 69 componentes curriculares de direito, o meu maior desafio, por incrível que pareça, foi direitos humanos. Porque eu tinha uma abordagem, né, uma abordagem histórica, e eu ouvi do professor que eu estava querendo mudar a história. Na ocasião, eu tive que discutir com ele aumentava o tom de voz, eu aumentava o tom de voz, chegou um momento que nós estávamos gritando um com o outro dentro da sala, e eu me retirei da aula, dizendo que eu não queria mudar a história, eu queria mostrar a história através daqueles que foram negados a voz. E aí eu não tranquei a disciplina de imediato, dessa primeira vez, eu fui para a biblioteca da UNEB pegar livros que comprovassem que o que eu falava não era mudar a história, mas era contar a história de um outro aspecto. Meu nome é Jainanda Lopes, eu estudo o curso de Direito, estou no 7º período, no campus 8 de Paulo Afonso, e eu sou cotista por Bolsa Indígena. Eu entrei no curso em 2018, só que no campus 15, lá em Valença. E eu me distanciei tanto assim da minha terra, que eu moro aqui no interior de Pernambuco, por justamente talvez fosse mais fácil para mim conseguir passar pela concorrência, né? E lá tinha apenas uma vaga no campus 15 para que eu pudesse passar, mas mesmo assim consegui. Estudei 2 anos lá e encontrei algumas dificuldades, mas foram menores do que eu imaginava, né? Mas eu não imaginava que antes de mim haviam sim muitas lutas, havia muita humilhação com meus colegas, com os meus parentes, mas que eles foram fortes e puderam preparar o caminho para que eu pudesse chegar. E tantos outros também que já chegaram e eles estão chegando no campus. Eu não sei se é porque o campus não tem, a cidade de Valência não tem muita familiaridade com o povo indígena, assim, não tem muitos povoados ali por perto, mas eu senti essa diferença, assim, não é tão caloroso, não é muito falado sobre a cultura indígena. E quanto mais nós vamos chegando no campus, aí sim é que o povo vai sabendo, aí sim que o povo vai se interessando. E aí, com 2 anos depois, eu me transferi para o campus 8, em Paulo Afonso, e senti grande diferença, porque lá tem muito mais povo indígena, tem muito mais cotistas. E também, né, ao redor de Paulo Afonso tem mais povos indígenas também. Minha cidade, que é divisa com Paulo Afonso, também tem os meus parentes, né, que inclusive em Carnabeira da Penha existem 2 aldeias, a Ticum e Pancará, e eu sou das 2 aldeias. E eu senti já a diferença, porque é mais falado na sala de aula, é mais falado sobre as aldeias, é mais falado sobre nossos direitos, é mais falado sobre... Eu sou das 2 aldeias. E eu senti já a diferença, porque é mais falado na sala de aula, é mais falado sobre as aldeias, é mais falado sobre nossos direitos, é mais falado sobre os problemas que nós, como operadores de direito, podemos enfrentar. E eu, não somente como operadora de direito, mas também como descendente do meu povo, tenho que estar à frente para defendê-los. Eu senti grande diferença nisso. O Campus 8 foi muito mais caloroso. E o que eu quero dizer? Que o Campus 8 é melhor, maravilhoso?
Não, mas que o Campus 8 está mais preparado para receber o povo indígena. E aí, diante disso, os outros campos podem se espelhar nesse campus. Eu sou Jeff, eu sou formande do curso de Letras Vernáculas aqui no departamento de CHT, Campus 21, e Piauí. Eu sou cotista, né, racial, entrei pelo sistema de cotas e sou muito grato por isso. Eu tive que abrir mão de muitas coisas para estar dentro da universidade, né, e tentar agora concluir essa graduação. E eu tive momentos incríveis com vários professores que me ajudaram, seja financeiramente, seja de forma emocional, né? E tive também desagrados com alguns professores. Dentro da universidade eu acabei passando por uma transição, e essa transição ela foi muito forte, marcante para mim, né? Enquanto me entender como Jeff, me entender enquanto uma pessoa trans, e foi bem difícil, né, essa turbulência de emoções sendo vivida dentro da universidade, né? Eu tive momentos que passei com professores que foram desgastantes, enquanto uns não conseguiam ver a identidade de gênero e via como algo relacionado ao espectro da sexualidade, dizia o homossexualismo, não sei o que, e condenava isso, me deixava muito triste, porque minha condição enquanto um gênero fluido não era respeitada dentro da universidade. Passei por isso em alguns momentos de aula, não só de aula, mas também de encontros como orientações científicas e também com colegas, né, dentro da universidade, que me chamaram de aberração justamente por ser quem eu sou, né, e ser chamado de aberração. Eu tive momentos de encontrar apoio muito forte dentro da universidade. Então, gente, as falas, né, dos nossos estudantes mostram que a gente precisa continuar lutando por políticas de permanência que devem envolver questões estruturais, né, como bolsas, como restaurantes, residências universitárias, mas tem uma dimensão que ainda tratamos pouco e que o CEAPIP se propõe a enfrentar com essa série de lives, diálogos sobre os desafios da humana docência. Então, agora a gente vai ouvir o professor José Christian Góes, que vai falar sobre a fabulação sobre o outro, a construção dos invisíveis sobre nós. O professor vai propor uma reflexão assentada na crítica histórica, que ajuda a pensar e a encontrar o outro, com quem nos relacionamos de modo incontornável em nossa sociabilidade. Ele vai refletir sobre o nós, e como esse nós implicará no reconhecimento do sujeito histórico que estamos sendo ainda em construção, atravessados no presente por colonialidades que precisam ser identificadas, discutidas e superadas. E quem é o nosso convidado? Ele é professor, jornalista, é doutor em comunicação e sociabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ele foi diretor de imprensa e secretário de comunicação da Prefeitura de Aracaju, repórter e editor em jornais e revistas em Sergipe, com colaborações para Isto É. Foi membro da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas e presidente do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe. É servidor público federal efetivo na Advocacia Geral da União, a AGU, e é autor do livro A Comunidade Invisível, Jornalismo, Identidades e a Rejeição dos Povos de Língua Portuguesa no Brasil, que foi publicado em 2021 pela editora portuguesa Ponte Editora. O seu próximo livro, que está previsto para junho de 2022, pela editora Apres, vai se chamar O Jornalismo e a Experiência do Invisível, Teoria, Método e Estudo de Caso. Professor, nós agradecemos muito o seu aceite para estar aqui, para dialogar conosco, e fique à vontade. Olá, boa tarde. Obrigado, Iris. Obrigado a todos, pelo convite.
Quero agradecer a Deise, a Sandra, né, a própria Iris, a todo mundo. Quero agradecer mesmo, né, e agradecer e parabenizar. Eu vi aqui o relato das atividades, das ações, né, do compromisso da UNEB, então eu parabenizo toda a UNEB, parabenizo o CEAPIP, o pessoal aqui da TV UNEB, todos envolvidos nessa live. Bom, é difícil tratar de um tema tão complexo como a fabulação sobre o outro, né? A construção dos invisíveis entre nós, né? Porque existem, vamos dizer, várias camadas possíveis de possibilidades de abordagem, né? Mas vamos lá trazer uma delas, né? Veja, quem já não escutou ou já disse, precisamos compreender o outro, né? É preciso se colocar no lugar do outro. Mas quem é esse outro, né? Ele é uma concretude que está diante de nós, ou é apenas uma abstração que povoa aí nossa realidade? Esse outro é um sujeito de corpo e alma que se expressa, que se manifesta como um eu mesmo, ou é tudo aquilo radicalmente diferente fora do eu, de nós, de mim, né? Veja bem, se eu percebo o outro como algo fora do eu e do nós, então o inverso também é verdadeiro. Nós somos os outros, nós somos o outro para aqueles que nos veem e que nos imaginam, não é isso? O polonês Kapuscinski diz que todos os habitantes do planeta são os outros do outro, diante do outro. Há um filósofo brasileiro, Franklin Leopoldo e Silva, que estudou bastante o filósofo Heráclito, e diz uma coisa muito interessante. Ele diz que tudo que é se torna um outro. Eu gosto muito de Mia Couto, escritor moçambicano, porque ele arremata muito bem essa nossa início de conversa. Mia Couto diz o seguinte, que é preciso ser o outro para ser eu mesmo. Eu vou repetir, Mia Couto. Preciso ser o outro para ser eu mesmo. Veja como é interessante essa discussão sobre o outro, né? Eu proponho aqui pensar o outro como uma criação, vamos dizer, narrativa, uma fabulação narrativa. Sendo assim, fabulação narrativa, criação narrativa, nós podemos manipular, e geralmente fazemos isso, porque nós imaginamos esse outro quase sempre fora de nós, apartado do eu, apartado de nós. E geralmente numa relação hierárquica, em que o outro é um ser menor, que encarna nele a diferença do eu, do nós, compreende? Veja, eu estou falando, então, de uma tensão ética, política e identitária. Na medida em que eu posso despejar sobre o outro tudo aquilo que eu não quero que seja visto em mim. E aí eu transformo este outro num outro contra eu, contra mim, num outro contra nós. De modo geral, histórico, esse outro contra nós identificamos rapidamente. São os pobres, os negros, os indígenas, os estrangeiros de países pobres, os que são LGBTQIA+, os velhos, doentes, os pobres. No fundo, desse outro que não queremos apenas da distância dele. Desse outro não interessa só a distância.
desse outro nos interessa, inclusive, o controle, a punição, a exclusão, a eliminação desse outro, porque contra ele serão sempre despejadas as nossas cargas, que eu chamo de indiferença ativa. Nós despejamos sobre o outro, contra nós, o nosso ódio de classe, de raça, de gênero. Bom, o problema é que eu também posso ser e sou esse outro, percebe? Eu sou o outro para aqueles que me veem e que me imaginam, compreende? No caso do Brasil, esse outro contra nós, ele é fabricado antes mesmo e principalmente em função das invasões europeias neste país, nessas terras, né? Mas, veja, identitária e dialeticamente, também desde esse período colonial, esse outro contra nós, essa ameaça, esse inimigo, esse ser apartado de mim, tem um parâmetro referencial pedagógico oposto, que é o outro para nós. Existe o outro contra nós e o outro para nós. O outro para nós é aquele que também está fora de mim e de nós, e do eu. Geralmente habita no velho continente europeu, nos Estados Unidos. Ele é branco, tido como civilizado, moderno, o qual nós devemos imitar, copiar, desejar sua cultura, seu modo de pensar, sua produção acadêmica, às vezes, não é? Bom, este parâmetro elitista, portanto, um parâmetro de raça e de classe, me obriga, então, a apagar, a rejeitar, a combater tudo aquilo que não me leva a esse outro moderno, civilizado. Ou seja, eu preciso eliminar o outro contra nós. Perceba, essa é uma relação, uma tensão identitária que é, na meu juízo, constitutiva de nosso cotidiano e que se realiza entre nós sem muita percepção. São os aprendizados de colonialidade. Colonialidade é uma expressão do pensador peruano Aníbal Quijano. Então, são aprendizados de colonialidade que nós vamos empregando, exercitando de modo naturalizado nas nossas relações, na escola, nas instituições de trabalho, na família, na igreja. Esses lugares estão permeados hoje dessas marcas de colonialidade, de um eu, de um outro contra nós e de um outro para nós. É por isso que eu tenho defendido, minhas amigas e meus amigos, que a gente precisa se debruçar com mais profundidade para compreender essas relações políticas, pedagógicas, em torno dessa tensão entre o outro contra nós, que, vamos dizer, que constitui nossa brasilidade mais ancestral, e de um outro para nós, que geralmente é projetado pela elite nacional, por um Brasil oficial, institucional e de bases eurocêntricas estadunidenses. O que eu estou a falar é de uma pedagogia cotidiana, doméstica, para além das instituições, que mantém vivas e alimentadas as profundas estruturas racistas e classistas e fascistas entre nós. Ou seja, eu estou a falar de um processo longo de desumanização. Lembremos aqui que a ideia de humano nasce lá no fim da Idade Média,
com o Renascimento, o Iluminismo. O problema é que as bases desse humanismo, que ainda se arrastam hoje, nasceram obrigatoriamente fabricando o humano, claro, mas a partir da imaginação e da concretização, na verdade, daquilo que seria o seu inverso, o inverso do humano, o não humano, o inumano, ou seja, o outro, um ser fixado como a diferença do nós, do humano, uma diferença, um outro que nos ameaça, que é um perigo constante, e, portanto, nós precisamos nos unir para eliminá-lo, não sem antes, claro, escravizá-lo, claro, em nosso favor. Assim que surgem os Estados-nação. É claro que esse outro é fabricado de modo político, econômico, social, religioso, a partir de critérios lá dos Estados-nação, lá do século XV. Mas esses são critérios que vão se aperfeiçoando a partir das ideias de raça, de classe, de gênero. Essa ideia, pessoal, de humanismo que emergiu na modernidade, ao meu ver, é central, por exemplo, para a gente perceber as invasões do Novo Mundo, para o colonialismo de ontem e de hoje. O resultado disso é um percurso humano marcado por medo, por violência, por falsas moralidades, por uma relação ensinada e aprendida e que se quer naturalizada, por exemplo, de mando e obediência, de ricos e pobres, dos superiores e dos inferiores, dos que sabem e dos que não sabem, dos humanos e dos animais, dos inumanos, dos não humanos, ou seja, do nós e dos outros. A ideia de humanidade que vem da era moderna faz a gente, no fundo, erguer fronteiras entre nós que parecem intransponíveis entre nós e os outros. Ou seja, nós precisamos de um outro patamar de humanidade e de civilização. As invasões europeias em África, na América do Sul, no século XV e XVI, todos nós sabemos foram projetos mercantis, com sustentação ideológica religiosa, um percurso profundamente violento de uso, de abuso, de criação e de apagamento do outro, dos povos originários, dos negros arrancados em África e escravizados aqui. O apagamento, a criação e apagamento do outro. Perceber esse movimento de extrema violência física, simbólica, pedagógica e que nos desumaniza nas relações, desde o Brasil colônia, é fundamental para nós tentarmos entender o que vivemos hoje. É de lá, minhas amigas e meus amigos, que vem se amarrando em nossas estruturas sociais, políticas, econômicas, educacionais, um elemento que é central enfrentar o racismo. A condição de raça é essencial na fabulação do outro e no exercício de poder sobre essa diferença. Parte do sucesso daquela lógica expansionista, imperial, colonialista, foi criar rigorosamente marcas identitárias raciais sobre os outros. Lembrem, sempre estereotipados como os bárbaros, os primitivos, os animais, seres inferiores, sem alma. Ou seja, é um conjunto narrativo fabular que dava forma ao seu oposto, ou seja, ao europeu,
que passa a se ver como civilizado, dominador, racional, cristão, superior, né? O colonialismo, inclusive, usou a retórica religiosa da salvação dos povos degenerados, dos povos bárbaros, né? Essas expressões, impondo-lhes uma escravização que, na verdade, no fundo, era um negócio de extremo lucro para as empresas e para as nações do Velho Mundo. Sim, o outro sobrevivente aos genocídios foi convertido pela violência escravagista em um produto, em uma peça, lá no mercado. A violência sempre foi absoluta, mas cruel já vista contra um outro na história. Uma violência que tornou regra naturalizada por mais de 3 séculos, minhas amigas e meus amigos. E essa violência constitutiva nossa não passa desapercebida, não passa incólume. Ela está em nossa formação humana, nas nossas relações. Uma outra ação fundamental nesse processo destrutivo do humano, formativo destrutivo do humano, foi a introdução da catequese. A catequese como um modo de aprendizado sobre a vida e sobre o mundo, no sentido de fazer o quê? Fazer com que o outro se pudesse ou se reconhecesse como bicho, como selvagem, como um animal, como um ser desalmado, como uma coisa inferior que deveria ser submissa aos civilizados brancos europeus. Por meio dessa pedagogia, indígenas e negros deveriam se culpar pela violência recebida. Uma violência que era, abre aspas, necessária para que eles ganhassem um lugar no paraíso. Mas para isso deveriam ser submissos e aceitar docilmente a escravização. É claro que isso provocou uma série de resistências, né? Uma outra extrema violência praticada nessa fabulação do outro foi o estupro naturalizado contra as indígenas e contra as negras, praticados por homens brancos, civilizados, cristãos europeus, né? Por exemplo, o nascimento dos mamelucos, ou como Darcy Ribeiro falava, dos brasilíndios, é fruto dessas relações de extrema violência. E aqui a gente entra no nascimento dos ninguéms, da chamada ninguém-dade. Vejam, os brasilíndios, fruto desses estupros, de um lado não eram reconhecidos como legítimos indígenas, e por outro lado, também não eram aceitos pelos brancos, pelos seus pais. Diante dessas condições objetivas, lembra Darcy Ribeiro no livro O Povo Brasileiro, o mameluco brasileiro caía numa terra de ninguém. Quem era aquela figura? Com quem ele se identificava? Caía numa terra de ninguém, segundo Darcy Ribeiro, a partir do qual ele vai construir a sua identidade como brasileiro. Parte dos brasilíndios, dos mestiços, vai ser acolhida nas missões religiosas de aldeamento que amansavam, abre aspas e fecha, os indígenas para a escravização. Ou seja, por meio da catequese, esses mestiços brasileiros logo apreendem a lógica entre quem são civilizados e quem são os primitivos, entre os superiores e os inferiores, entre os brancos e os negros, entre os indígenas e os brancos. Muitos mamelucos, muitos brasilíndios, muitos mestiços foram mandados, inclusive, para os engenhos e para as minas como escravizados, mas com algum status superior aos escravizados, o que fez tornar eles muitos encarregados, feitores, capatazes. Muitos mestiços catequizados
foram alistados como soldados, formando bandos a serviço do império, aliados fiéis dos europeus, seus pais. E isso, de certa forma, proporcionava a esses mestiços uma sensação de prestígio junto aos invasores europeus, que, por sua vez, souberam muito bem aproveitar disso. Ora, de um lado, os europeus invasores, conquistadores, afastavam os mestiços de suas mães e de seus parentes indígenas e africanos, e de outro, buscavam estabelecer um forte controle sobre essa massa de ninguém que crescia no Brasil. São esses mestiços, meus amigos e minhas amigas, os brasileiros, frutos do estupro de suas mães indígenas e negras, que vão compor, por exemplo, as primeiras milícias do Brasil, as bandeiras, que eram verdadeiros esquadrões da morte a serviço do Império, para capturar, na maioria dos casos, exterminar os indígenas e os negros, resistentes. Vejam, capturar e exterminar os seus parentes, que eles já não reconheciam. Assim como os povos indígenas, negras e negros, também foram alvo da mais abjeta desconfiguração humana. Eram tratados como coisas para satisfazer os desejos dos senhores, eram braços e pernas para produzir riquezas para uma elite civilizada, que em finais do período colonial, isso é importante, não era somente europeia mais, mas brasileira, uma elite nascida nessas terras, que se educava e que agia de modo violentíssimo e eurocêntrico. Importante dizer que a extrema violência contra os escravizados não objetivava, atenção, apenas ensinar que eles precisavam suportar resignadamente os castigos, entender que tudo aquilo era natural, que era um destino, uma necessidade, uma obrigação divina. É um pouco mais profundo que isso. Todos esses ensinamentos, a partir da extrema violência escravagista, racista, classista, é também um modo educador para configurar o exercício de poder dos próprios senhores. As torturas contra os escravizados eram, no fundo, privilégios de classe. Isto é, era a confirmação mais visível de uma condição pedagógica da natural, abre aspas, natural superioridade racial do senhor branco. Veja, fazer o uso mais violento e mais público possível sobre um escravizado indígena ou negro emprestava a quem mandava e a quem batia a sensação de dono, de poder sobre o outro, mesmo sendo, algumas vezes, esse agressor também um mestiço, e também um negro ou índio, um indígena. Talvez o mais dramático efeito dessa pedagogia racista entre nós, por mais de 300 anos, é que desde o período da colônia, essa educação fomentou na sociedade brasileira o desejo de se ter sobre o seu poder um escravizado, um serviçal, uma coisa em que se possa mandar e descarregar os ódios. Esse desejo de ser dono do outro, de ser dono de um escravizado, se tornou uma obsessão nacional, pessoal. No Brasil, ter a propriedade de um indígena, de uma negra, de um negro, era como adquirir um passaporte para circular entre a elite, os da elite. Possuir escravizados garantia status. Ter sobre o seu domínio corpos de uma negra, de um negro escravizado,
emprestava ao dono, mesmo que esse proprietário, esse dono, também fosse um negro ou mestiço, a sensação de superioridade, de um gozo pelo poder sobre o objeto, sobre a coisa, sobre o outro. O fato é que, no Brasil colônia e império, a primeira coisa que, em geral, fazia uma pessoa mal melhorara de vida era comprar um escravizado. Não havia uma casa de um médico, de um advogado, de um professor, de um funcionário público que não tivesse escravizadas para as tarefas domésticas. Por exemplo, esse processo de posse, de exercício de poder sobre o outro, da relação de mando e obediência, atravessou a colônia, atravessou o império, atravessou a república. Minhas amigas e meus amigos, queria agora chamar a atenção, inclusive, de um fato curioso, de um aspecto curioso. Veja, nós sabemos que para se configurar uma nação, há necessidade de se definir fronteiras, não é? De estabelecer o povo, os nacionais. Isso impõe definir quem são os outros, né? Aqueles que não pertencem ao nosso conjunto nacional. Na formação dos Estados-nação, esse outro estava fora das fronteiras. Ele é um outro externo, sempre tratado como inimigos que nos ameaçam e contra ele nós devemos unir, ou seja, o outro gera unidade. E no caso do Brasil, em que países estavam esses inimigos da nação contra quem nós deveríamos nos unir? O fato é que não havia outras nações nem outros povos externos contra quem nós, os brasileiros, devíamos nos proteger, porque eles não nos ameaçavam, né? Não tinha esse povo externo, né? Então, onde estavam os nossos outros contra quem nós devíamos nos unir? No fundo, esses inimigos dos nacionais no Brasil já existiam, estavam muito mais perto de nós. Esse outro, essa diferença estava ao nosso lado, nas casas, nas ruas, nas praças, nos campos e na cidade. O outro contra nós não era uma ameaça externa, mas um ser interno que está aqui dentro. Algo contra quem sempre houve uma luta odienta, incessante, para derrotá-los, excluí-lo, exterminá-lo, escravizá-lo. Sim, esse outro contra nós é o próprio povo brasileiro, mais marcadamente os indígenas, os negros, os mestiços pobres. Era a diferença indesejada e inimiga desse sonho identitário de uma elite nacional imitativa da Europa e dos Estados Unidos. Todas as lutas, os massacres, os genocídios, toda a violência e barbárie empregadas pela elite desde o Brasil colônia, sempre buscou fabular uma unidade nacional, mas a partir do combate a esse outro contra nós, que já existia internamente na própria nação. Não há dúvida que parte da nossa tragédia humana, localizada, vamos dizer, no nascimento do Brasil, é que o outro contra nós, o inimigo identitário que nos une permanentemente, está entre nós. São negros indígenas, livres escravizados, mestiços pobres de todos os troncos ancestrais. O fato é que, entre o final do século XIX e o começo do XX, o que a elite brasileira via e tinha profundo horror era um Brasil que emergia como uma nação formada por uma enorme quantidade de negros, de mestiços e ainda alguns indígenas. Para essa elite, o quadro identitário que estava se configurando
se distanciava daquele outro para nós, das referências dos seus desejos, dos europeus e dos estadunidenses. Ocorre que esses mandatários do Brasil-nação, mesmo com a bajulação e imitação dos modos europeus, não tinham o reconhecimento como pertencentes a esse clube dos brancos e civilizados. Por isso, meus amigos e minhas amigas, a elite brasileira vai fundamentar que o motivo e a culpa do Brasil não dar certo é o povo brasileiro, construído na sua maioria por negros e mestiços. Segundo ela, nós mesmos somos as causas de todos os males. Por isso não são à toa as políticas públicas de genocídio contra indígenas ontem, contra indígenas e negros ontem e hoje. A tentativa de embranquecimento com levas de imigrantes europeus para o Brasil. O projeto identitário da elite brasileira não era apenas que o mestiço embranquecesse, limpando, abre aspas, a sujeira das marcas que carregava dos indígenas e dos negros, mas que os mestiços fossem fortemente e pudessem fortemente rejeitar qualquer vínculo, apagar qualquer vínculo de seus antepassados com negros e indígenas. Desde sempre, na visão dos mandatários da nação brasileira, a escória de cor sujava o ideal do Brasil, tornando-se, vamos dizer, um entrave para o reconhecimento da própria elite nacional no chamado mundo civilizado. É fundamental perceber que o Brasil passa, então, de colônia para uma nação independente, de monarquia para república, sem que, como diz Marilena Chauí, sem que a ordem fazendeira instituída neste país fosse afetada. Na prática, a república foi a solução encontrada pela elite para manter o controle das relações de mando e obediência sobre os negros livres e sobre os mestiços pobres que enchiam as cidades. Ao justificar a busca por uma unidade nacional em torno da ficção de um povo brasileiro homogêneo, branco, a elite nacional avançava com mais força contra o outro, porque ele impedia esse seu sonho racista. Na República, a figura do outro contra nós será reforçada para sua exclusão e extermínio. Trata-se de um mesmo modo de violência que vem lá do Brasil colônia, que se atualiza no Império e que vai se renovando em todas as fases da República no Brasil. Reforça-se uma pedagogia identitária racista, inclusive com a introdução do racismo científico. Isto é, há uma série de educados que alimentava e alimenta e atravessa e atravessava as famílias, a escola, o governo, as igrejas, a imprensa, a cultura. Desse sistema permanente de aprendizado racista, sempre estão, além da violência em si, o medo, a repulsa, a figura do criminoso nato, ou seja, uma condição permanente de um outro contra nós, contra quem devemos agir. Essa pedagogia da desumanização se confirmava na República dentro, na medida que, por exemplo, muitas famílias consideradas um pouco mais remediadas, mesmo sendo negras e mestiças, e morando também nas margens, nas periferias das cidades, tinham um verdadeiro pavor que elas fossem confundidas como negras, mesmo sendo. Primeiro, por sobrevivência, né? O medo da violência, da perseguição, da morte pela polícia. E depois da necessidade de ter trabalho na cidade, de ser acolhido no mercado. O fato, e para concluir, o fato é que essa imagem em torno do outro contra nós sempre buscou produzir alguma unidade entre nós. E talvez, vá aqui uma provocação, tenha conseguido.
Basta ver a nossa indiferença, uma indiferença quase que coletiva, quando não há comemoração, diante do permanente extermínio dos povos indígenas e de negros, da juventude negra. De cada 10 jovens assassinados no Brasil, 7 são negros. A questão é que, mesmo diante de mais de 300 anos de um cruel sistema escravagista, racista, classista, entre nós, o outro contra nós continua vivo, resiste e continua a ser um perigo permanente para a elite nacional, que busca de todas as formas controlar, excluir, apagar e eliminar. Parece não haver dúvida que negros, indígenas, mestiços, todos pobres, são sempre o outro contra nós. A diferença imaginariamente perigosa que está em nós e que muitas vezes não a reconhecemos como nós. A questão é que talvez esse reconhecimento não vem porque os rastros dos senhores brancos, dos torturadores, dos invasores, dos capatazes, dos bandeirantes, também estarão sempre presentes na nossa formação humana. Essa condição violenta também vai emergir nas nossas relações sociais, seja na brincadeira, na piada, até na maior brutalidade racista e classista entre nós. Nos vários exemplos que ocorrem, que a mídia traz, no meio das nossas famílias, dentro das nossas escolas, nas igrejas. E para concluir mesmo, olha, o outro não é senão, minha gente, um espelho em que nós nos vemos. Um espelho que nos desmascara e nos desnuda. E por isso que nós buscamos, com todas as forças, tentar enxergar. Ou seja, os outros são um espelho em que nós refletimos, em que nós nos refletimos nele e que nos fazem, de algum modo, conscientes de quem somos nós. Esse outro imaginado por eu, por mim, por nós, é a própria contradição do gênero, de raça e de classe, e da condição humana entre nós. É a projeção da diferença que habita em nós e contra quem nós lutamos em vão para sufocá-la. Por isso que eu digo que é preciso acertar as nossas contas com o passado presente. É preciso que nós nos enxerguemos a nós mesmos em um acerto de contas, não para com o outro imaginado e oposto, distante e diferente de nós, do eu ou do nós, mas para com o outro que habita desde sempre em nós. O outro que nós fomos, o outro que somos e o outro que seremos. Concluo dizendo que grande parte dessas reflexões que eu trouxe aqui está no meu mais novo livro, que acabou de ser lançado pela Edísio, editora aqui no estado de Sergipe, que se chama Quem Somos Nós na Fila do Pão? A fabricação dos invisíveis na história do Brasil. Bom, é isso. Perdão se eu passei aí alguns minutos nessa fala, mas muito obrigado e desde já me coloco à disposição de todos. Obrigada, professor. Nós é que agradecemos mais uma vez. É muito, muito bom, muito instigante a sua fala. Estou pensando aqui algumas questões, mas não vou monopolizar, porque eu já vi que a gente tem aqui também no chat algumas perguntas.
mas eu queria fazer uma reflexão. Eu fiquei pensando, né, a partir da sua fala, e fazendo uma relação com esse histórico, né, que o senhor faz, e o que a gente vivencia dentro da universidade, né? Então, essa ideia de humanidade, né, fabricada em oposição ao não humano, né, que o senhor situa historicamente. Atualmente, nós temos algumas abordagens pós-estruturais que tentam questionar essa ideia, né, que colocam também em questão a centralidade do sujeito, que é a base também dessa construção de humanismo moderno. A gente tem também as discussões, autores decoloniais, o senhor citou aí o Quijano, né, que vão fazer uma denúncia em relação a isso e que vão reivindicar essa humanidade. Mas aí eu fico pensando, se nesse momento, né, nesse movimento, como é que a gente pode produzir um conhecimento acadêmico considerando que os nossos pilares, né, ontoepistemológicos, são herdeiros desse humanismo e desse racionalismo ocidental. E aí eu fico pensando que algumas dicas em relação a isso foram trazidas nas falas de Jainanda e Dara, que são estudantes indígenas da UNEB, e de Jeff, né, que é um estudante trans. Me parece que a escuta, né, desses estudantes, e aí eu estou falando uma escuta e também um olhar, né, porque quando a gente pensa sobre o impacto das ações afirmativas nas universidades, a gente tem defendido que esses corpos estão entrando na universidade, então a cara da universidade mudou, né? Nós entramos com os nossos cabelos, com as nossas bocas, nós entramos com os nossos quadris largos, mas, e além disso, né? Além disso, nós entramos com as nossas histórias, com as nossas questões. A gente entrou dizendo que a gente não quer mais ser objeto de pesquisa, né? A gente entrou questionando as formas de fazer pesquisa, né? Essas hierarquias entre entrevistador e entrevistado, essas formas, né, de nomear, reivindicando a devolutiva das pesquisas nas comunidades, né? Então, a gente está mexendo nessas bases. Me parece que a fala, né, dos estudantes que a gente ouviu anteriormente dá algumas dicas em relação a isso. E aí eu fico pensando que nós, né, professoras e professores, na medida em que a gente se abre para essa escuta, me parece que a gente tem algumas dicas, né, no sentido de questionar essas bases. Agora, esses embates, que são os embates que Dara, a estudante Dara, que falou primeiro, citou, me parece que eles acontecem justamente porque muitas vezes nós vamos na defesa desses pilares, né? Nós estamos muitas vezes reproduzindo esses pilares porque foram esses pilares que nos formaram, né? A gente veio de uma academia que é diferente da academia que eles e elas estão encontrando. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para a fala dos meninos para a gente pensar. Eu acho que tem algumas dicas aí para a gente prestar atenção, mas a minha pergunta mesmo, esse era só um comentário, a minha pergunta mesmo é a seguinte: em 2020, nós tivemos uma sequência de assassinatos de pessoas negras aqui no Brasil, e alguns desses assassinatos ganharam grande visibilidade na mídia. E aconteceu, eu quero citar particularmente que aconteceu em 2020, no supermercado Carrefour, e foi o assassinato de João Alberto Silveira Freitas. Eu quero citar esse assassinato porque aquela cena dele sendo assassinado foi repetida várias e várias vezes na televisão. E naquele momento eu estava em home office, meu filho estava em casa porque estava afastado da escola, e naquele momento todas as vezes que a cena aparecia, nós mudávamos de canal. Mas teve um momento que meu filho olhou para mim, um menino negro, de 14 anos, Luango, e ele olhou para mim e perguntou assim: mãe, por que eles ficam repetindo essa cena o tempo todo? E muito incomodado em ver aquilo. E essa pergunta do meu filho ainda ressoa na minha cabeça. E eu quero trazer ela para a gente pensar as nossas formas de fazer pesquisa. Porque, Christian, eu fico pensando, eu entendo que a gente traz esses dados
e que a gente traz esse histórico porque a gente quer denunciar. Mas eu fico pensando o quanto no movimento de denúncia a gente não nos coloca nesse mesmo lugar. A gente não nos coloca como corpos negros matáveis. Porque o incômodo que meu filho sentiu ao ver aquela cena era essa. Ele não queria se ver naquele lugar, né, como um menino negro. Então, como é que nós, pesquisadores, né, nós, pesquisadores e pesquisadoras, que temos essa sensibilidade, como é que a gente pode fazer esse movimento? Que é um movimento que denuncia, mas que, ao mesmo tempo, encontra uma saída, né, que não se calcifica nesse espaço, né, de reiteração, porque o que me preocupa aí é a reiteração, entende? Nós temos algumas perguntas no chat. A gente vai ter aqui agora eu vou passar para a sua resposta, mas antes eu só quero anunciar, porque vai passar a dividir a tela aqui, a gente vai ter a presença da professora Mônica Massa. Mônica integra o comitê, a comissão executiva, a coordenação executiva do CEAPIP, e ela vai continuar aqui com a gente na coordenação dessas perguntas do chat. Mas agora eu vou passar para o professor Christian, para que ele possa começar a comentar. Iris, você traz questões muito, muito importantes, assim, eu digo, essenciais nessa discussão. A primeira delas é que a universidade mudou, isso é ótimo, né? Quer dizer, não mudou talvez no ritmo que nós gostaríamos, mas mudou, essencialmente mudou. A minha formação como jornalista na universidade, para vocês terem uma ideia, toda a grade teórica era da escola estadunidense. 100%, nem brasileira tinha, era estadunidense. É um modo de fazer jornalismo estadunidense. Eu concluí, passei muito tempo fora, fui repórter, etc. e tal, fiz mestrado, fiz doutorado, volto para a academia e encontro uma outra realidade, em um processo de questionar firmemente esses postulados acadêmicos, tanto eurocêntricos quanto estadunidenses, apresentando outras realidades, inclusive de jornalismo em África, inserindo, atravessando no curso literatura no jornalismo, compreendendo discussões muito mais sensíveis do que as técnicas jornalísticas. Técnica se ensina mais rapidamente, mas o que era fundamental nos cursos era a reflexão do fazer, por que fazer. Então, questões de direitos humanos, questões de racismo, questões de classe, de gênero, impensáveis quando eu fiz a minha graduação de jornalismo, são da ordem do dia do curso de jornalismo hoje. Veja, e aí é onde é que está um pouco da tragédia desse processo. São presença marcante na formação dos jornalistas hoje, essas questões, não pelos professores, mas pelos alunos que trazem. Isso que é fantástico. Quer dizer, há um processo de transformação a partir desse diálogo, que não é um diálogo fácil. Eu vi a menina, a colega, falando lá de que o professor levantou a voz, etc. e tal, e ela também. É isso. Não é um diálogo fácil. Eu disse isso na nossa conversa aqui, né? Esse período, mais de 300 anos, de uma extrema violência escravagista, racista, classista, de gênero, na nossa formação humana, não passa incólume, não passa desapercebido nas nossas condições. O assassinato do rapaz lá, do negro, lá no supermercado Carrefour, quem assassina é tão negro quanto ele, não é? Quer dizer, essa é uma das discussões mais difíceis que a gente precisa encarar com muita
profundidade, não pode ser superficial, e aí eu entro já nas suas questões, né? Colocar a imagem do João sendo assassinado e repetir, provoca, sabe, aquela dose que vai além do necessário? É isso, né? Deixa de ser educativo do ponto de vista de chamar as questões e passa a ser uma banalização da vida, do corpo do outro. Não sei se fosse um jovem branco assassinado, se teria isso, assim, desse modo, e se a pessoa tivesse uma condição financeira, etc. e tal, melhor, não sei. Eu fiz o meu mestrado mostrando exatamente, o meu mestrado foi sobre o jornalismo e o jornalismo e a barbárie, a partir dos programas dos jornais sensacionalistas. E uma das características do jornalismo da barbárie é que 86% do levantamento que eu fiz, as vítimas e os agressores, 87%, eram pobres. Eram pobres. Eles é que ganham. Eu comecei a estudar eles, tentando mostrar que os pobres e a pobreza estavam invisíveis no jornalismo. E saí convencido exatamente do contrário. Eles são extremamente visíveis, pedagogicamente visíveis, para serem exatamente alvos do que você colocou, do extermínio, do preconceito, reforçando e avaliando e ampliando os estereótipos sobre ele. Eu queria concluir dizendo de um fato que me levou a isso. Eu fui estudar isso por quê? Porque 2 jovens negros de uma comunidade muito pobre aqui em Aracaju esteve no jornal pedindo para o meu jornal parar de fazer notícias sobre o bairro dele, porque todas as notícias desse bairro que a gente fazia matéria era de polícia, era de violência, repetidamente. E eles falaram 2 coisas. Primeiro, lá não tem só violência. A violência tem em todo canto. Nos bairros mais ricos, tem a violência dos filhos dos ricos com cocaína. Mas lá na periferia, não vai notícia nos bairros ricos, só vai dos pobres. E eles diziam que lá tem muita cultura. Vocês nunca fizeram uma matéria sobre hip hop lá. Nunca. Nunca vocês foram. Mas se fosse um baile nosso que terminou em violência, vocês faziam, sem dizer que era cultura. E uma outra coisa que eles me pediam é que parassem de publicar, porque eles não conseguiam emprego na cidade. Porque no currículo deles estava o endereço deles, e era de lá. Isso me tocou, isso me marcou profundamente. Isso me transformou, me afetou profundamente, né? E o meu mestrado foi basicamente sobre isto. Quer dizer, é isso um pouco que você fala, né? Perdão, mais uma vez falei demais, quero deixar aqui para chamar aqui já a professora Mônica e os demais para a gente conversar também sobre essas outras questões. Falou demais, não. E eu estava pensando outro dia em relação às chacinas. Eles sempre vinculam a chacina ao nome das comunidades. Eles não vinculam ao nome da companhia de polícia que saiu matando. Isso. A gente não fica sabendo, né? A gente fica sabendo chacina de tal lugar, né? Então, é um movimento que aparece como se fosse uma denúncia, mas que mantém a criminalização dos espaços, né? Então, a gente vai receber aqui a professora Mônica. Enquanto a professora Mônica entra em tela, eu quero registrar algumas presenças que eu vi aqui no chat, bem rapidinho. Registrar a presença da nossa meritíssima... meritíssima? Não é juíza, não. Da nossa reitora, a professora Adriana Marmoni, dizer que é um prazer tê-la aqui nos escutando. Quero registrar também a presença dos pró-reitores de ações afirmativas, o professor Marcelo Pinto, o pró-reitor
também da PRAES, né, nossa Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, o professor Jean Santos, a equipe da PROAF, que eu vi passando por aqui, Michele, um abraço, saudade de você, e todos os professores, estudantes, toda a comunidade acadêmica que está aqui acompanhando a gente nesse evento que é tão importante, né, do CEAPIP, que abre essa série de lives. Mônica, venha para a roda com a gente. Pronto. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Iris. Mônica é massa. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem hoje. Então, antes de fazer a transcrição aqui, né, das perguntas que estão no chat, eu queria fazer 2 agradecimentos. Primeiro, a Iris, né, pelo excelente relato sobre as ações que foram promovidas pela UNEB, tanta coisa que foi feita e tanto ainda por fazer, né, professora? E aí, algumas intervenções lá no chat falando exatamente sobre isso. Michele Menezes dizendo: parabéns, Pró-Iris. Seus sonhos mudaram as ações afirmativas unebianas. Sigamos em luta. E professora Sandra também elogiando: Iris, maravilhosa, esclarecedora sua fala. Professor Christian, também agradecer a sua participação aqui conosco hoje e trazer alguns comentários que também foram apresentados no chat. A Ângela Mello e Marcelo Pinto, que é o nosso pró-reitor de ações afirmativas, né, observam a pertinência e a necessidade de abordar esse tema, né, altamente pertinente. E a Marta Santos fala da importância da gente refletir para que a gente siga aprimorando a cada dia e possa, dessa forma, estar melhor, né, nas relações e na convivência, né, junto com o outro. E aí eu trago 2 perguntas, né, de 2 Sandras. As 2 perguntas são de 2 Sandras. A professora Sandra Rosa, ela questiona: a pessoa com deficiência na sociedade e, claro, na UNEB, que a reflete, tem sido a indesejada da vez. O que o professor Christian poderia falar sobre isso, né? E a professora Sandra Soares, né, que fala: a fabulação de uma narrativa desqualificadora do outro, desumanizadora do outro, que está na raiz da sociedade brasileira, de que formas que ela pode ser percebida nas relações na universidade e como que a gente pode investir na superação dessa herança. Então, são essas 2 questões que eu trago para vocês. Bom, eu agradeço. Professora Sandra Rosa, essa questão da pessoa com deficiência, não é? Eu penso que a pessoa com deficiência, me parece que ela é quase que o outro do outro, né? Quer dizer, ela encarna essa figura de um humanismo que a coloca como completamente indesejada nas nossas relações, né? E por isso que nós temos a história do capacitismo, etc. e tal. Ela carrega em si toda uma história de profunda rejeição. Na história, inclusive, né, a pessoa que nascia com deficiência, inclusive, nem nascia, né? Ela se aparecia com alguma deficiência. Aliás, lembro que na Idade, se fala muito da Idade Média, mas lembro que na Idade Média, casais que tinham filhas, inclusive, algumas filhas sequer nasciam, né? Se eram meninas, sequer nasciam, não é? Depois, com deficiência, não é? Com deficiência.
lembro de vários relatos históricos de pessoas com deficiência que, nascidas, eram jogadas à própria sorte e que, se sobrevivessem, ficavam completamente às escondidas, precisavam, não tinham acesso à vida humana, né? Era completamente invisibilizado, não existia, era a aberração, né? Era a aberração. Tinham hospitais, inclusive, na Europa, na Itália, que entendia que de alguma deformidade era reflexo do pecado de outras gerações e que elas não tinham como sobreviver e reproduzir, porque isso ia repassando. Então, eram internadas em hospitais próprios para isto, né? Quer dizer, esperando morrer. De forma que, ao mesmo tempo que eu tenho percebido, essa é uma opinião muito particular, que há um movimento muito significativo das pessoas com deficiência no sentido de se mostrar como vivas, como presença, como ser igual a gente, com uma deficiência, que às vezes é física, mas que a gente, às vezes, não mostra as nossas deficiências que não são físicas, né? Quer dizer, eu tenho percebido e tenho festejado muito, né? Dei aula num curso que tinha uma pessoa com deficiência e percebia como ela, isso é curioso, ela era cadeirante, e como a presença dela nos afetava, humanamente nos afetava, sabe? Por isso, da minha defesa intransigente da presença da pessoa com deficiência em todos os espaços, porque essa presença nos afeta, nos transforma, nos ensina, né? Lembro que uma vez nós fizemos uma aula, todo mundo ao nível dela. Quer dizer, ela ficou profundamente emocionada porque ela só via a gente de baixo para cima. E ela disse, professor, é a primeira vez que eu vejo as pessoas no mesmo campo de visão meu, aqui não preciso levantar a cabeça. Quer dizer, isso eu estou falando de um pequeno exemplo, mas eu tenho muita esperança, apesar de não parecer, eu tendo a ser pessimista, mas tenho muita esperança que, sabe, Sandra Rosa, da necessidade da expressão corporal, da presença corporal das pessoas com deficiência, mas assim, dos negros, dos índios, do LGBTQIA+, a presença corporal física nos espaços, ela é transformativa. Vocês lembram de uma cena de um negro dentro de um avião que entra uma mulher branca e que não queria sentar ao lado dele, né? E ele não saiu, e ela teve que sair. Isso é essa presença que nos ensina, pedagogicamente nos ensina. Sobre a Sandra Soares, se traz uma questão profunda, assim. Eu não saberia, o que eu sei, sabe, é que as coisas estão em transformação. O que eu vejo é colegas meus e que já são de uma geração que, por exemplo, no meu caso, no meu mundo, no meu lugar, já tiveram uma outra formação que não foi eminentemente tecnicista, americanizada lá no jornalismo, que eles hoje já são professores na universidade e chegam com outras perspectivas de mundo, trazendo, por exemplo, o jornalismo em África, por exemplo, que é uma coisa impensável. Que quando fala em África, fala equivocadamente só num continente, não esquece que são vários países,
e das inúmeras produções de excelente qualidade jornalísticas em África. E isso tem modificado aos poucos, com dificuldade, mas veja bem, com tensão. Essa é um processo tensionado, é um processo que não é fácil. Nós estamos vendo o que o Brasil atravessa. O que nós não podemos, sabe, Sandra Rosa, Sandra Soares, Iris, Mônica, é compreender que nós não estamos no lugar ou que nós estamos no lugar que está dado, pacificado as coisas. Por exemplo, nós temos um núcleo que apoia os estudantes negros e indígenas. Está criado, funcionando, etc. e tal. E não está dado isso. Porque existem forças opostas, contrárias, se movimentando no sentido de lutar contra isso, de lutar, de agir, de negar, de colocar em contradição, etc. e tal. Ou seja, dizer que conquistamos alguns lugares não significa ter o troféu daquilo. Não. Infelizmente ou felizmente, o que eu vou falar é que nós somos convocados, chamados a uma luta permanente, que a gente avança algumas casas, retroage em outras casas. A gente pensava que estava num quadro de situação bem assim, consolidada neste Brasil, e a gente viu o retrocesso, não só retrocesso, mas é um retrocesso profundo que a gente foi levado. A gente se descobriu em famílias racistas, misóginas, né, xenófobas, em famílias, em amigos, em parentes. Opa! Em algum momento a gente descuidou das nossas bandeiras, das nossas lutas. Por isso que esse é um processo, infelizmente ou felizmente, constante. E que a gente, professor, pessoa, ser humano, é convocado a enfrentar, a discutir, a não passar pano, a tirar o pano, tirar os véus. É o que eu chamei aqui no final de um acerto de contas. Um acerto de contas não se dá por um decreto, por uma lei. Um acerto de contas é nossa ação concreta, atitude, para produzir, para chamar atenção, primeiro, para o nosso processo de desumanização e para propor um novo quadro de humanização, de uma escuta, e essa é uma palavra que eu gosto demais, a escuta, e a escuta, me permitem, Paulo Freire, porque eu estou me preparando para o pós-doutorado, e é sobre jornalismo e Paulo Freire. E Paulo Freire nos convoca a uma escuta ativa, transformativa. E é isso. Eu espero que tenha tratado algumas questões aqui das duas Sandras. Obrigado, professor. Eu vou aproveitar a sua deixa para poder anunciar a nossa próxima live, que acontece no dia, deixa eu pescar aqui, no dia 4 de maio, às 17 horas. Uma quarta-feira. Isso, é sempre a primeira quarta-feira do mês, né? E a segunda live dessa série de Diálogos da Humana Docência é justamente sobre a escuta. Então, o título é A Escuta na Humana Docência, com o professor Leandro Gaffo, que vai nos brindar aí com a fala dele. Então, eu vou encerrar minha participação aqui, agradecendo imenso a sua participação, inclusive nessa deixa final aí do nosso link com as próximas edições da série, tá? E agradeço demais o professor Christian, agradeço também a professora Iris
pela mediação maravilhosa, a todos os que aqui estiveram assistindo e que possam também divulgar, porque na TV UNEB ele fica hospedado, essa live fica hospedada lá, então pode ser vista a qualquer momento, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada, Mônica. Muito obrigada pela sua participação aqui, por nos receber tão bem. Eu vou passar para o professor Christian para ele fazer as considerações finais. E aí fiquei pensando, professor, que também, né, o quanto é importante a relação das nossas universidades com os movimentos sociais. Porque eu acredito, e pelo contato que eu tenho, que os movimentos sociais não se surpreenderam tanto, né, com o que está acontecendo agora. Né, quando a gente pensa no que falava o movimento negro, no que denunciava o movimento LGBTQIA+, lá naquela época das fake news, falando sobre o material didático que estava sendo produzido, né, que eles passaram a chamar de kit gay. Então, assim, o que detonou agora era algo que os movimentos sociais já vinham acompanhando, então eles não se surpreenderam. E aí eu fico pensando também que esse papel, né, esse movimento de escuta, também é importante nessa aproximação, né, da universidade com os movimentos sociais, de onde vêm também muitos dos nossos alunos e alunas, né? Sim. Então, eu passo agora para as suas considerações finais e a gente vai caminhando aqui para o encerramento da nossa live. Muito obrigado, Mônica, que é massa. Muito obrigada a Iris, a Sandra e todo mundo. Veja, você tocou numa questão importante, Iris, que eu tinha notado e esqueci de falar. Eu tive a oportunidade, no doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, participar de uma experiência que ainda continua lá, que é fantástica, fantástica. Mais uma vez, transformativa. Eu experimentei muito esses momentos lá, que foi um seminário chamado Mestres dos Saberes. Mestre dos Saberes. Que ação era essa? Era uma ação da pós-graduação em comunicação, tinha uma linha de pesquisas que é sobre cultura, etc. e tal, e os mestres dos saberes consistiam em levar para a universidade os mestres dos saberes populares. Então, iam pais de santo, iam mães de santo, iam rezadeiras, benzedeiras, iam indígenas, iam, assim, mestres, escultores, etc. e tal. E eles assumiam algumas disciplinas, veja. Era algo extraordinário, claro, eram disciplinas mediadas com outros professores, tal, mas era de uma inversão didática impressionante. Era de uma inversão de saberes muito interessante. Lá não entrava Deleuze, não entrava Foucault, sabe? Lá entrava a mãe Marisete, lá entrava o pai José, quer dizer, e eram experiências de mestres dos saberes muito práticos, muito vivos, de muita teoria, mas fundamentada na ancestralidade dos povos. Aquilo foi transformador. Porque, inclusive, alguma das coisas que me chamou a atenção é o seguinte, teve um desses, olha, interessante, é a primeira vez que eu entro na universidade. Os estudantes vão lá no meu terreiro, colhem as coisas, recolhem as coisas, que diz que é para estudo, não sei o quê, levam e não trazem de volta para a gente. Se apropriam e a gente perde. E eu nunca tinha visto aqui esse espaço. Aí um deles disse, como esse espaço é branco, como essas cadeiras são tudo iguaizinhas às outras. É assim que vocês estudam? Caramba, aquilo, sabe? Quando a Sandra
me convidou para essa live sobre a humana docência, eu disse, poxa, para nós alunos, aquilo já foi um choque, né? Um afeto. Imagine para os professores, creio que imagina para os professores. O que eu estou fazendo aqui, meu amigo? O que é que eu estou ensinando aqui? Que ensinamento é esse? Né? E aí, assim, olhe, e ele terminava dizendo o seguinte, não sou objeto, não. Porque um professor falou, porque os mestres, não sei o quê, às vezes são objetos de pesquisa, etc. e tal. Aí, ao final, ele guardou aquilo, sabe? E, ao final, ele disse, eu não sou objeto, não. Caramba! Isso foi um sucesso enorme e até hoje, um semestre no mínimo. E sabe o que muda? É que quando os alunos, depois de passar por essa disciplina dos mestres dos saberes populares, ancestrais, passam pela disciplina, mudam completamente a perspectiva de mundo, indo inclusive nas comunidades, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que existem pequenos exemplos, coisas muito interessantes. Gostei muito do relato da Iris, das atividades que estão sendo feitas nesse sentido dentro da UNEB. Acho a UNEB uma universidade extraordinária porque ela olha para dentro do Brasil, assim, isso, quer dizer, para o interior, né, onde estão os brasileiros, assim, pobres, né, olha para esse outro como espelho nosso. Gente, eu, professor da UNEB, sou esses estudantes também. Eu sou espelho, compreende? O outro é meu espelho, o outro sou eu. Não é esse outro fora de mim. O outro somos nós, né? Se tem um estudante indígena, negro, LGBTQIA+, eu sou esse estudante. Quer dizer, essa relação, e a escuta vai ajudar muito, essa relação hierárquica, professor e aluno, precisa sim ser repensada, afetada por outras condições, por um exercício ousado, tenso, de sair dos nossos mundos. Bom, quase aqui eu vou falando sem parar. Perdão mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Quero e vou participar como ouvinte, telespectador aqui, da próxima live da escuta, porque esse é um tema que me toca profundamente, que me afeta profundamente, e quero mais uma vez parabenizar o CEAPIP, a TV UNEB, a todos da UNEB, dizer sempre que eu estou à disposição de vocês. Me sinto não convidado, viu? Me sinto convocado por vocês para outras empreitadas aí. Que a gente tenha um mundo de encontros, não de desencontros, um mundo mais humano entre nós. Obrigado. Muito obrigada, professor. Foi um prazer lhe ouvir. A gente continuará aqui por muito tempo, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de encontros virtuais, de encontros presenciais. Foi muito bom estar aqui nesse diálogo. O tempo passou que nem deu para sentir. Quero mais uma vez agradecer a toda a equipe do CEAPIP pelo convite, parabenizar por essa iniciativa, agradecer especialmente ao professor Antenor Rita, meu colega no mestrado profissional em Educação e Diversidade, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui, né? E a gente continua aí nesse diálogo com o CEAPIP. Muito obrigada, gente. Boa noite.